Há um tipo de silêncio que não conforta. Ele não traz a paz de um fim de tarde tranquilo, nem o alívio de uma pausa merecida. É um silêncio denso, quase sólido. Um silêncio que aperta o peito como se estivesse tentando espremer alguma verdade oculta que você passou a vida inteira evitando. Esse silêncio não acontece quando tudo está bem. Ele aparece no meio da noite, quando o mundo dorme, e só você permanece acordado encarando o teto, ou o abismo dentro de si. Ele chega nos intervalos do barulho, quando o celular descarrega, quando a música para, quando você finalmente fecha os olhos e percebe que não consegue descansar. Porque ali não há distração. Só há você e tudo aquilo que você esconde de si mesmo. Vivemos numa sociedade que tem medo do silêncio. Cada segundo precisa ser preenchido. Conteúdo, notificações, compromissos, vozes. O ruído constante virou um escudo contra nós mesmos, e tudo isso nos mantém ocupados, anestesiados, alienados de algo essencial, a nossa própria verdade. Mas quando tudo silencia, quando os estímulos cessam, quando as máscaras sociais caem, o que sobra? Quem sobra? Que voz é essa que grita dentro da sua cabeça quando o mundo fica mudo? Muitas vezes essa voz não é gentil. Ela te lembra dos erros que você tentou esquecer, das escolhas que te desviaram do que você queria ser, dos sentimentos que você enterrou por vergonha, medo ou orgulho. E é aí que o silêncio começa a doer mais do que qualquer ruído, porque ele escancara. É curioso perceber que, quanto mais barulhenta é a nossa vida, mais vazios estamos por dentro. Como se o ruído externo estivesse, na verdade, encobrindo um deserto emocional. Uma solidão que não depende da presença ou ausência de pessoas, mas do vínculo, ou da falta dele, que você tem consigo mesmo. O silêncio é o único lugar onde a alma realmente fala. E ela não usa palavras doces. Ela cobra, ela confronta. Ela pergunta, sem rodeios, por que você se abandonou? A maioria das pessoas nunca responde essa pergunta. Preferem correr. Reenchem suas rotinas com compromissos, séries, redes sociais, metas, festas, promessas. Tudo para não escutar, tudo para não sentir. Mas o que não é ouvido se acumula. E o que se acumula, uma hora transborda, em forma de crise, de ansiedade, de exaustão sem causa aparente. Por isso o silêncio é necessário, mesmo que assuste. Ele é a travessia obrigatória entre quem você finge ser e quem você realmente é. Só no silêncio você escuta suas necessidades esquecidas. Só no silêncio você percebe que passou anos tentando agradar a todos, menos a si mesmo. Só no silêncio você descobre que não se conhece de verdade. E talvez nunca tenha tentado. O silêncio que pesa mais do que o caos não é inimigo. Ele é um convite. Um chamado brutal, sim, mas necessário. Um convite para você mergulhar no escuro e acender, com esforço e coragem, a sua própria luz. Porque só quem tem coragem de encarar o próprio silêncio é capaz de, um dia, viver uma vida que realmente faça sentido. Você já se perguntou quantas versões de si mesmo você criou para ser aceito? Talvez você nem perceba mais, mas ao longo da vida, vestiu uma coleção de máscaras. Uma para o trabalho, outra para a família, uma para os amigos, outra para as redes sociais. E no meio de tantas camadas, o rosto verdadeiro se perdeu, ou foi enterrado sob o peso da necessidade de agradar, de pertencer, de não decepcionar. O problema é que toda máscara que usamos por muito tempo deixa de parecer um disfarce e começa a aparecer identidade. Mas chega um momento, inevitável, em que elas começam a rachar. E não é porque você quer, é porque a alma já não suporta mais a compressão. É como se por dentro algo gritasse: eu não fui feito para isso, eu não sou isso. Vivemos tempos onde parecer é mais importante do que ser, onde a imagem vale mais do que a verdade, onde a coerência interna é sacrificada em nome da performance externa. E é assim que muita gente sorri por fora e desmorona por dentro, porque aprendeu que o mundo não quer a sua autenticidade, quer a sua utilidade. Desde cedo somos ensinados a nos adaptar, a caber nos moldes, a não fazer barulho. Crianças aprendem que não devem chorar, adolescentes que não podem falhar, adultos que não devem mostrar fragilidade. E sem perceber, vamos silenciando tudo que nos torna humanos para sermos socialmente aceitáveis. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. Toda vez que você esconde uma parte sua, você morre um pouco por dentro. A máscara protege sim. Ela serve para sobreviver em ambientes hostis. Mas chega uma hora em que não estamos mais lutando para sobreviver. Estamos lutando para viver de verdade. E viver exige coragem, exige presença, exige ser quem se é, mesmo quando isso não agrada. As máscaras são um pacto de segurança.
Mas a alma não quer segurança. Ela quer liberdade. E essa liberdade só começa quando você decide parar de atuar. Quando você percebe que viver agradando é existir de aluguel no terreno da expectativa alheia. Mas aí vem o medo. O medo do julgamento. O medo da rejeição. O medo de perder tudo o que foi conquistado interpretando um papel. E é nesse ponto que muita gente trava. Porque reconhecer a própria falsidade dói. Admitir que você se moldou para ser aceito é como confessar uma traição. Contra si mesmo. Ainda assim, existe beleza nesse processo. Porque quando a máscara cai, a verdade aparece. E com ela, vem a possibilidade de um recomeço. Um recomeço onde você não precisa mais pedir desculpas por ser quem é. Onde você não precisa se esconder atrás de frases ensaiadas, sorrisos vazios ou promessas que não fazem sentido. Você começa a se aproximar das pessoas certas. Começa a atrair conexões reais. Começa a respirar mais fundo. Porque finalmente, depois de tanto tempo, você volta a habitar o seu próprio corpo. Não como um estranho, mas como dono. E talvez esse seja o maior ato de coragem, ser autêntico num mundo que lucra com a sua insegurança. As máscaras ainda vão te chamar. Elas oferecem conforto, oferecem previsibilidade, mas também cobram caro. Cobram sua paz, sua verdade, sua essência. Então a escolha é sua. Continuar vivendo uma versão editada de si mesmo. Ou finalmente se libertar da encenação e descobrir quem você é quando ninguém está te olhando. Há coisas dentro de você que nunca morreram. Só foram empurradas para o fundo, sufocadas sob o peso do tempo e da pressa. Mas não desapareceram. Continuam ali, esperando, à espreita, como brasas acesas debaixo das cinzas. Você pode até esquecer, mas aquilo que você não enfrenta, te espera. Quantas vezes você engoliu a dor por não saber como expressá-la? Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando na verdade estava em pedaços por dentro? A verdade é que aprendemos a sobreviver ignorando sentimentos, engarrafando emoções, trancando mágoas em porões escuros da alma como se isso as fizesse desaparecer. Mas o que é reprimido não é esquecido, é adiado, e a conta chega. Às vezes em forma de crises de ansiedade que surgem sem explicação, às vezes em explosões de raiva por motivos pequenos, às vezes em um cansaço crônico, um vazio sem nome, um tédio que nenhuma conquista preenche. Porque o que ficou mal resolvido lá atrás cobra espaço aqui e agora. Somos colecionadores de dores não ditas, de despedidas sem fechamento, de amores que não curamos, de traumas que fingimos que superamos só porque não falamos mais deles. Mas tudo isso permanece vivo, pulsando em algum canto do ser. E uma hora, a alma, cansada de carregar tanto, começa a pedir alívio. E o alívio não vem negando, vem aceitando. Encarar o que você enterrou exige coragem, porque essas emoções não vêm limpas. Elas vêm bagunçadas, intensas, indomadas, mas também vêm com um presente, a chance de libertação. Porque a cura nunca acontece no esquecimento, acontece no acolhimento. Você não precisa mais fugir do que sente, a raiva que negou, a tristeza que escondeu, a frustração que disfarçou. Tudo isso precisa de espaço para existir, para ser reconhecido, para ser digerido. Não como fraqueza, mas como parte legítima da sua história. É preciso sentar com seus fantasmas, ouvi-los, entender o que eles ainda querem dizer. Porque por mais assustadores que pareçam, eles só estão ali porque você os deixou esperando por respostas que nunca vieram. Emoções negadas viram labirintos internos, e a única saída é atravessar. Ninguém nos ensina a sentir com maturidade. Nos dizem para sermos fortes, mas confundem força com insensibilidade. Só que sentir, de verdade, é o maior ato de força que existe. Porque quem sente com profundidade conhece suas próprias sombras. E quem conhece as sombras pode escolher, com consciência, a luz. O que você enterrou ainda respira, mas você tem o poder de transformá-lo, de olhar para a dor sem se tornar refém dela, de acolher a ferida sem abrir mão da vida. Porque você não é o que te feriu. Você é o que escolhe fazer com essa ferida agora. Nem sempre a dor vem do que falta. Muitas vezes, ela nasce do que você insiste em manter, mesmo já não tendo mais lugar. A gente tem medo de soltar, medo do vazio, medo de não saber quem será depois que deixar ir aquilo que durante tanto tempo pareceu parte de nós. Mas o que você ainda carrega pode ser justamente o que te impede de avançar. Quantas vezes você já soube, lá no fundo, que algo havia terminado, mas continuou ali, insistindo? Um relacionamento que já virou silêncio, um trabalho que já não inspira, uma amizade que já se tornou peso,
Uma versão sua que você insiste em proteger porque não sabe quem será sem ela. O apego não é amor. O apego é medo. E o medo nos faz confundir estabilidade com prisão. Muitas vezes, não soltamos porque achamos que aquilo que temos é o melhor que conseguiremos. Porque nos acostumamos. Porque construímos demais ao redor daquilo. Porque achamos que mudar é perder. Mas há perdas que são, na verdade, libertações disfarçadas. Segurar o que já acabou é como tentar manter uma planta viva em solo estéril. Você pode regar, pode cuidar, pode esperar, mas ela não floresce. Porque já cumpriu seu ciclo. E não há nada de errado com isso. A vida é feita de ciclos, de estações, e cada estação tem sua beleza, mas também seu fim. O inverno não dura para sempre, mas nem a primavera. E insistir no verão eterno é ilusão, uma que custa caro, custa o presente. Apegar-se ao que passou é negar o agora. É impedir que novas coisas cheguem, porque tudo aquilo que ocupa espaço sem propósito impede a renovação. Soltar dói, mas permanecer no que estagna dói ainda mais. A diferença é que uma dor é passageira, enquanto a outra se torna crônica. Uma abre caminhos, a outra constrói muros. Soltar não é desistir, é reconhecer que já foi. É ter maturidade para entender que crescer, muitas vezes, exige deixar partes de nós para trás. Partes que fizeram sentido, que foram importantes, mas que já não cabem mais na pessoa que estamos nos tornando. E o mais difícil é que, às vezes, o que precisamos soltar somos nós mesmos. Aquela versão antiga, os sonhos de outra época, os planos que já não fazem sentido, as expectativas irreais. Porque crescer é também morrer um pouco. É permitir que o velho se vá para que o novo tenha espaço. Talvez você precise soltar o controle. Soltar a necessidade de entender tudo, de prever tudo, de manter tudo sob domínio. Porque a vida acontece nos vazios, nas pausas, nos espaços entre um capítulo e outro. E às vezes, tudo o que você precisa fazer é soltar, sem saber o que vem depois, sem ter garantias, apenas com a fé de que, ao soltar, você estará se abrindo, não para o fim, mas para um novo começo. Porque só voa quem tem coragem de se desprender do galho. Você já parou para encarar de verdade o que vê quando olha para dentro? Não o reflexo no espelho do banheiro, nem a imagem que você projeta para os outros, mas aquele reflexo cru, sem maquiagem emocional, sem desculpas, sem filtros, a versão nua da sua consciência. É desconfortável, eu sei, porque o espelho interno não suaviza verdades. Ele não diz o que você quer ouvir, ele mostra o que você precisa ver. E muitas vezes o que está ali é uma bagunça que você vem evitando há anos. A gente mente para si o tempo todo. Diz que está feliz quando na verdade está conformado. Diz que está bem quando está em pedaços. Diz que é forte quando está cansado de carregar tudo sozinho. Criamos narrativas para suportar o insuportável, e com o tempo começamos a acreditar nelas. Mas toda mentira tem um custo. Cada vez que você distorce a própria verdade, você se afasta de si. E quanto mais longe você vai, mais difícil é encontrar o caminho de volta. A alma vira um labirinto onde você se esconde de você mesmo, criando atalhos, evitando portas trancadas, fingindo que esqueceu os cômodos escuros. Mas o silêncio cobra. E um dia, quando tudo ao redor cala, quando ninguém mais está por perto para te distrair, te elogiar, te validar, você se depara com aquilo que ficou, com o que restou. E nem sempre é bonito, mas é real. E a verdade liberta, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Encarnar essa jornada de autoconfronto exige coragem. A coragem de reconhecer que você não é só vítima, você também é responsável. Que não é só o mundo que te feriu, você também se feriu. Com escolhas, com omissões, com a insistência em lugares que já estavam desmoronando. Essa é a dor que transforma. É a dor que quebra ilusões, mas constrói raízes mais firmes. Que desmonta as versões frágeis que você criou para sobreviver, mas te devolve o poder de viver com autenticidade. Não para ser perfeito, mas para ser inteiro. Porque no final das contas, o espelho interno não está ali para te julgar, está ali para te revelar. E talvez, nesse reflexo mais nu e mais honesto, você encontre não alguém fraco, mas alguém cansado de fingir força. Não alguém perdido, mas alguém prestes a se reencontrar. O caminho da verdade pessoal é árduo. Requer silêncio, presença e humildade. Mas também oferece um prêmio raro, a paz de estar em casa dentro de si. E essa paz não tem substituto. Você já reparou como vive adiando a própria vida? Adia sonhos. Adia conversas importantes.
Adia mudanças que você sabe que precisa fazer, sempre esperando o momento certo. Mas o momento certo nunca chega porque, no fundo, você tem medo. Medo de arriscar, de perder, de se arrepender. E enquanto alimenta esse medo, o tempo passa. Silenciosamente, irreversivelmente. A vida não bate na sua porta pedindo permissão para seguir. Ela anda, com ou sem você. E quando você acorda, anos se passaram. Pessoas se foram. Oportunidades evaporaram. O que antes era impulso virou dúvida. O que antes era desejo virou lamento. E você começa a perceber que o maior vilão da sua história não foi o mundo, foi a espera. Esperar que a dor passe sozinha, que a coragem venha do nada, que a sorte bata à porta, que alguém te salve, te motive, te arraste para a frente. Mas a vida não é resgate, é responsabilidade. Você é o único que pode decidir viver. E isso exige ação, exige desconforto, exige errar e aprender com o erro. Porque viver de verdade não é sobre ter certeza, é sobre ter movimento. É sobre sair do lugar mesmo com medo. É sobre agir mesmo com dúvidas. É sobre escolher, dia após dia, não apenas existir, mas estar presente. Enquanto você pensa, o tempo faz. Enquanto você hesita, ele avança. E quando você finalmente se sente pronto, já pode ser tarde demais. Há pessoas que vivem décadas num piloto automático emocional. Levantam, trabalham, se distraem, sobrevivem, mas não vivem, porque estão sempre esperando. Mais dinheiro, mais coragem, mais segurança, mais reconhecimento. Esperando o cenário ideal para então viver a própria verdade. Mas o cenário ideal não existe. O que existe é o agora. Imperfeito, instável, incerto, mas vivo. E é nesse agora que a mudança começa. Não quando tudo estiver claro, mas quando você, mesmo confuso, decide dar o primeiro passo. Você não precisa saber o caminho inteiro. Só precisa começar, porque o caminho aparece para quem anda. E a vida recompensa quem escolhe viver com presença e não com promessas. Chega uma hora em que o medo de mudar precisa ser menor que o medo de continuar igual. E talvez essa hora seja agora, porque o tempo não espera. E a vida também não. Você já se pegou tentando se encaixar em moldes que nunca foram seus? Talvez sim, e talvez tantas vezes que nem percebe mais. A comparação se tornou um reflexo. O esforço para agradar virou instinto. E a cada tentativa de ser aceito, você vai se afastando mais da própria essência. Vivemos em um mundo que ensina, desde cedo, que ser você não é suficiente, que é preciso se moldar, se adequar, se destacar. Criamos máscaras para agradar os pais, os amigos, o parceiro, o chefe, o público. E com o tempo, deixamos de saber onde terminam as máscaras e onde começa o rosto. Você se compara com aquele amigo mais bem-sucedido, com aquela pessoa que parece feliz o tempo todo nas redes sociais, com o corpo, a carreira, o estilo de vida de outros, como se a sua própria jornada tivesse que caber nos mesmos moldes. E isso cansa. Cansa porque é uma corrida sem linha de chegada. Sempre vai existir alguém com mais, com melhor, com diferente. Sempre haverá uma expectativa nova para você atender. E quanto mais você tenta corresponder a tudo, mais perde a si mesmo no processo. Mas quem disse que você precisa corresponder? Quem disse que sucesso tem que ter uma forma só? Que felicidade é aquilo que vendem nos comerciais? Que amor é aquilo que você vê nos filmes? Que autoestima depende da opinião dos outros? Quando você vive tentando atender expectativas externas, começa a carregar um peso invisível, mas real. O peso da autonegação, o peso da dúvida constante, o peso da sensação de insuficiência que nunca te deixa descansar. E o mais cruel é que, às vezes, você nem percebe. Vai vestindo armaduras e sorrindo em público, enquanto por dentro carrega uma exaustão silenciosa. Um cansaço de não ser você, mas não saber como voltar. Voltar exige coragem, porque talvez você nem saiba quem é sem as máscaras. Mas é nesse desconhecido que mora a liberdade. Ser você é o ato mais revolucionário que pode cometer em um mundo que o tempo todo quer que você seja outra coisa. E quando você finalmente escolhe ser inteiro, ao invés de perfeito, algo muda. Você começa a respirar diferente, caminha mais leve, dorme mais em paz, porque não há mais necessidade de provar, de competir, de esconder, de explicar. Você simplesmente é. E isso por si só basta. Lembre-se, a única comparação que faz sentido é entre quem você era ontem e quem está tentando ser hoje. O resto é ruído. Pense por um instante. Quem você seria se não tivesse medo de decepcionar?
Se não precisasse carregar o peso do que esperam de você. Se pudesse simplesmente existir, sem precisar atender às expectativas que não foram criadas por você, mas que passaram a te guiar como se fossem. A verdade é que muitos vivem uma vida emprestada, moldada por vozes antigas, às vezes tão antigas que você nem se lembra de quando as ouviu pela primeira vez. A voz do pai que dizia para ser forte, da mãe que dizia para não fazer feio, da escola que apontava quem era promissor, da religião que definia o certo e o errado, da sociedade que traçou uma linha invisível entre sucesso e fracasso. E assim, você foi se dobrando, foi aceitando que tinha que escolher aquela carreira, manter aquele relacionamento, agir daquela forma, mesmo quando tudo dentro gritava o contrário. Foi engolindo sonhos, disfarçando vontades, silenciando partes inteiras de si. Tudo isso para não decepcionar. Mas, decepcionar quem exatamente? E o mais importante, a que custo? Você já parou para calcular o que perdeu tentando agradar? Quantos pedaços seus foram sacrificados para caber em moldes alheios? Quantos nãos você engoliu quando queria gritar sim? Quantas vezes escolheu o caminho mais seguro, não porque era o seu, mas porque era o mais aceito? Há uma dor silenciosa em viver pelos outros, uma dor que se instala devagar, mas que vai corroendo tudo. Ela mina sua espontaneidade, paralisa sua criatividade e mata a sua autenticidade. Mas existe um caminho de volta. Ele começa com uma pergunta sincera. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Talvez a resposta assuste no início. Talvez revele vontades que você trancou por anos. Mas é ali, nesse ponto exato de desconforto, que começa a liberdade real. Desapontar os outros, às vezes, é inevitável. Mas desapontar a si mesmo, dia após dia, isso sim é insustentável. Você não veio ao mundo para cumprir expectativas alheias. Veio para cumprir o chamado único da sua existência, aquele que só você pode ouvir. E esse chamado não grita, ele sussurra, e você só consegue escutá-lo quando silencia o ruído das vozes que não são suas. A vida é curta demais para ser vivida como um pedido de desculpas. Então, pergunte-se com coragem: se eu não tivesse medo de decepcionar ninguém, quem eu teria me tornado? Talvez ainda haja tempo para descobrir. A maioria das pessoas passa a vida tentando escapar da dor. Correm de lembranças, anestesiam emoções, enterram traumas, inventam distrações, fazem de tudo para não sentir. Porque sentir dói. Dói lembrar. Dói olhar para o que foi perdido. Dói encarar as feridas que nunca cicatrizaram por completo. Mas quanto mais você foge da dor, mais ela se fortalece nas sombras. Ela aparece de outras formas, em crises de ansiedade, em relacionamentos que se repetem com os mesmos padrões, em vícios sutis, em uma tristeza silenciosa que não tem nome. A dor que você não enfrenta cria raízes invisíveis e vai sabotando sua vida de dentro para fora. É preciso coragem para olhar de frente, coragem para abrir aquela gaveta que você trancou anos atrás, coragem para visitar memórias que ainda ardem, coragem para admitir que não está tudo bem, e tudo bem não estar. Porque só quando você se permite sentir é que começa a transformar. A dor não é o fim, é o início. É no desconforto que você cresce. É na cicatriz que você entende o que importa. É no fundo do poço que você descobre forças que não sabia que tinha. E é quando você para de lutar contra a dor, que ela começa a te ensinar. Ensinar sobre limites, sobre escolhas, sobre autocuidado, sobre quem você quer ser e quem nunca mais pretende ser. A dor não é uma punição, é uma chamada. Um lembrete de que há algo dentro de você que precisa ser visto, ouvido, acolhido. E quanto mais você a evita, mais ela grita. Mais ela encontra formas de te interromper. Mas quando você decide encará-la, algo muda. Você começa a ver sentido naquilo que parecia só destruição. Começa a entender que o sofrimento, por mais cruel que tenha sido, esconde uma semente de verdade. E que, por trás da dor, existe uma versão sua que ainda está esperando para nascer. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de reconhecer que ele, muitas vezes, é o portão para a transformação mais profunda que você pode viver. Talvez o que você chama de fracasso tenha sido, na verdade, o ponto de virada. Talvez o que doeu tanto ontem seja a força que te sustenta hoje. E talvez, só talvez, você já tenha passado pela pior parte. Agora resta transformar tudo isso em algo maior do que dor, em consciência, em crescimento, em compaixão por si mesmo. Porque a dor que você encara com coragem nunca volta a te assombrar do mesmo jeito. Você passou por dentro do silêncio, tirou as máscaras, confrontou memórias, feridas, medos, desfez amarras, soltou o que pesava.
encarou o espelho, deixou cair as versões que não te servem mais. E por fim, sentiu a dor. Não para sofrer, mas para renascer. E agora, com tudo isso diante de você, vem a pergunta mais importante de todas. O que você vai fazer com tudo isso? Porque a transformação real não acontece enquanto você está ouvindo. Ela acontece depois. Quando o vídeo termina, quando as luzes se apagam, quando o mundo volta a te empurrar para a distração. E mesmo assim, você decide permanecer desperto. Você pode esquecer tudo isso amanhã. Voltar à rotina, vestir as velhas máscaras, seguir os mesmos caminhos. E ninguém vai te julgar por isso. A maioria faz exatamente isso. Mas, e se você não esquecesse? E se você, em silêncio, sem grandes promessas, apenas decidisse mudar? Não porque é ano novo, não porque alguém te pediu, mas porque você já cansou de viver pela metade. Esse é o verdadeiro renascimento. Não o espetacular, não o que ganha aplausos, mas o discreto, o sereno, o interno. Aquele que acontece numa segunda-feira comum, no meio de um dia qualquer, quando você escolhe, pela primeira vez, não se abandonar mais. Escolher viver com presença, com integridade, com amor próprio. Escolher ser inteiro, mesmo que isso signifique decepcionar alguns. Escolher dizer não sem culpa. Dizer sim com coragem. Escolher sentir, soltar, recomeçar. A jornada não termina aqui. Ela só está começando. Porque viver de verdade é um exercício contínuo. É um compromisso diário com aquilo que realmente importa. E essa decisão ninguém pode tomar por você. Mas se você chegou até aqui, se algo dentro de você foi tocado por essas palavras, então talvez já tenha começado o seu renascimento, mesmo que ainda não perceba. Você não precisa mudar tudo hoje. Só precisa dar o primeiro passo. Respirar fundo. E escolher, de novo. Escolher por você. Porque o mundo não precisa de mais pessoas perfeitas. Precisa de pessoas inteiras, vivas, verdadeiras. E isso, só você pode ser.